Observem que nós temos um olhar bem peculiar para a busca ou a procura de soluções para os nossos problemas. E a forma peculiar disso ocorrer, em geral, para a maioria de nós, é fazendo perguntas. Então, é algo que pode nos parecer razoável fazermos perguntas, porque nós queremos saber. E esse saber, para a maioria de nós, implica em entender o assunto. Por exemplo, uma pergunta comum é como lidar com a rejeição amorosa? Ou como a mente funciona? Ou como lidar com o medo? Observem que nessas perguntas nós estamos procurando conhecimento do assunto. Para nós é a ideia do saber que irá nos dar a compreensão daquilo. E esse saber, para nós, é ter um entendimento daquele dado assunto. Então, isso é algo que pode nos parecer razoável. Mas aqui no canal, nós estamos abordando com você uma nova forma de aproximação desses assuntos. Notem que não estamos diante de assuntos meramente técnicos. Se eu preciso consertar o carro ou lidar com uma máquina, eu me aproximo de uma forma técnica do assunto, a partir de um aprendizado, de um conhecimento experimental técnico, para ter uma compreensão daquilo. Reparem que coisa interessante. Nós precisamos de uma aproximação teórica e de uma aproximação experimental, vivencial, com aquela máquina, com aquela técnica, com aquela ciência. De outra forma, não haverá compreensão. Podemos ficar intelectualizando o assunto, lendo a respeito, aprendendo teorias sobre aquilo. Só haverá compreensão quando, de fato, houver um contato direto com a experiência, com o experimentar direto de um trabalho naquele nível. Então, sim, teremos compreensão de como consertar um carro ou como trabalhar no computador ou em alguma outra atividade técnica. Mas aqui nós temos abordado com você um assunto muito delicado, que não requer nenhum conhecimento técnico, mas requer naturalmente uma compreensão direta, vivencial, experimental. Como em qualquer área do saber, você só vai, de fato, saber quando vivenciar a experiência do conhecimento. De outra forma, você terá apenas o conhecimento teórico, verbal, intelectual, conceitual. Assim, reparem, não estamos diante de algo tão simples, porque requer um experimentar direto. Não ouvir uma fala como essa, ou ler um livro a respeito de como lidar com a rejeição amorosa, ou como a mente funciona. Nós precisamos ter
uma aproximação verdadeira do assunto, direta, experimental, de como lidar com o medo. Temos que investigar a verdade sobre o amor, assim como a verdade sobre o medo. Temos que ter uma aproximação direta, vivencial, na experiência, para saber o que é a mente, como de fato ela funciona. Então, isso requer uma nova aproximação, um novo olhar para tudo isso. Então, é isso que estamos fazendo com você aqui dentro desse canal. Antes de tudo, surge a pergunta: o que é o amor? A companhia de alguém me traz uma sensação de prazer. Eu gosto de estar com ela. Notem como nós funcionamos psicologicamente em nossos contatos, em nossas relações. Então, há uma sensação de prazer na companhia de alguém. O prazer é uma sensação. A companhia dela é uma sensação. A convivência com ela é uma sensação. Isso me traz um nível de satisfação, de preenchimento, em algum nível, a nível sentimental, a nível emocional, a nível físico, a nível sexual. Em algum nível, esse contato é prazeroso. Em geral, o que nós conhecemos por amor é exatamente isso. Uma sensação de prazer que temos com o outro. Mas chega um momento em que esse outro não quer mais nossa companhia. Ele está extraindo desta relação o mesmo que nós estamos extraindo nesta relação com ele. Nós extraímos nessa relação com ele, estamos extraindo disso sensação de prazer emocional, sentimental, sexual, romântico. Nós chamamos isso de amor. Chega um momento em que ele não está feliz. E aqui, felicidade para nós, repare, nesse movimento psicológico em nós, repare, é assim que a mente funciona em cada um de nós. Esta ausência de satisfação é a ausência da felicidade. E ele não está tendo mais isso conosco. E ele vai embora. E ele encontra uma outra relação. Reparem que as nossas relações, elas se assentam nesta base. Na base de acordos. Eu sei que isso é estranho e nós temos repetido e de uma forma proposital isso. Olhe de perto e você irá perceber que estamos tratando com você aqui de um fato observável. Em qualquer nível que temos uma relação, essa relação, enquanto ela for satisfatória, realizadora, preenchedora, eu a mantenho. Quando ela deixar de me trazer satisfação, quando ela deixar de me trazer algo que eu quero, que eu preciso, que eu busco dentro dessa relação, ela irá se romper. Acompanhe isso com calma. Então, para nós, amor é isso. É isso que o ser humano busca. Porque é assim que a mente funciona.
Então, como a mente funciona? Exatamente assim. Aqui estamos lidando com a mente deste eu, deste mim, desta pessoa. Esta é a mente egóica. É assim que nós funcionamos. Então, quando o outro vai embora, bate a dor da rejeição. Então, o que é que o outro trazia? Nós acreditamos que a dor da rejeição está aqui, nesse momento, porque o amor foi embora. Isso não é verdade. O que foi embora é a gratificação, é a premiação, é o prazer, é a satisfação daquela relação. O que tenho dito aqui no canal, nesses diversos vídeos, estamos aprofundando isso com você, é que há uma diferença entre a verdade da relação e o que nós conhecemos por relacionamentos. Nós temos com pessoas, a nível pessoal, relacionamentos. Esses relacionamentos se assentam no eu, no ego, nesta mente egóica. Como nós funcionamos, é assim que a mente funciona. Na busca de gratificação, de recompensa, de preenchimento, de satisfação, de prazer. Se isso está presente, o ego se sente preenchido. E quando isso é negado, ele sente esse vazio, que ele chama de rejeição. Não é porque o amor está ausente, é porque ele, na verdade, nunca esteve presente. Porque aquilo que estava presente era a satisfação nesse contrato com o outro, que, por sua vez, tinha conosco também um contrato. Enquanto ele estava satisfeito, ele continuava conosco. Ele não quer mais e ele foi embora. E aí bate esse sentimento de rejeição. A verdade é que, nesse sentido do ego, nós estamos insatisfeitos, nós estamos infelizes, nós estamos em apuros, nós estamos com problemas. Então, temporariamente, alguma coisa chega às nossas vidas. Uma relação nesse nível, que eu chamo de relacionamento, acontece. E quando isso é compensatório, continua. E quando deixa de compensar, eu me afasto. Ou ele ou ela se afasta. E aí aquilo que está presente aqui, notem, que é esta dor, esta insatisfação, este sentimento de vazio, se mostra como rejeição. E agora eu pergunto como lidar com a rejeição amorosa. A pergunta real é como lidar com a dor da rejeição. Como me tornar ciente dessa dor para ir além desta condição psicológica em que esta mente, que é a mente do eu, do ego, aqui está funcionando? Como lidar com isso? Nós precisamos tomar ciência daquilo que nós somos nesse instante. E não continuar trazendo para as nossas vidas formas de gratificações, de preenchimentos, que fazem com que isso que aqui está presente fique encoberto. O que é isso que aqui está presente? É a insatisfação. A verdade da presença do amor
não requer a presença do outro. É possível a presença do amor nas relações com pessoas, com o mundo à nossa volta, com todos à nossa volta, quando você está pleno em si mesmo, livre desse vazio, desta dor existencial, desta insatisfação, uma vez compreendendo a verdade sobre o amor. Veja, compreender a verdade sobre o amor não é teorizar sobre isso, não é fazer canções sobre o amor, não é ler poesias falando do amor, não é recitar poemas, não é estar amando nesse nível de troca, de sensação de prazer em um relacionamento, não é nada disso. A verdade do amor é a felicidade nesse instante. Isso jamais sente qualquer falta, qualquer carência. Isso jamais padece de rejeição. Quando você sente um estado presente, esse estado presente é a verdade do que você é nesse momento. Esse estado está aqui. Ele é aquilo que você é. Não é algo separado do que você é. Nem é algo que está presente porque está lhe faltando alguma coisa. Em nossa cultura, a ideia do amor é a ideia do prazer, da satisfação, da aceitação. Isso é algo que sempre vem do outro, nesse nível de relacionamento, onde existe esse eu e o outro. Eu e alguma coisa que me preenche, que me satisfaz, que me traz alguma coisa. Então nós temos presente a ilusão. Não há qualquer verdade nisso. Qual será a verdade sobre o amor? Quando há liberdade, quando há paz, quando há essa completude, nesse instante, a verdade de ser engloba tudo à sua volta, mas não depende absolutamente de nada. Nós precisamos conhecer esse estado, que é o nosso estado de ser realmente o que somos. Quando o eu, o ego, quando essa mente egóica, nesse modelo de funcionamento, não está mais presente. Me refiro a esse natural estado de ser, que é a presença do amor. Deus é a realidade presente nesse instante. E se isso está presente, não existe nada faltando. Deus é a realidade presente nesse instante, como sendo a natureza do seu ser. Isso é a verdade do amor. Aqui, nesses encontros, nós estamos com você, tomando ciência da beleza, da presença do amor. Mas o amor está presente quando há liberdade. E só há liberdade quando a verdade impera, e não quando a ilusão
prevalece. Nesse movimento desta consciência egóica, que é como a mente humana funciona. Nós estamos embolados, envolvidos, ludibriados ou inebriados pela ilusão, pelas fantasias que o pensamento cria, pelas imaginações que ele nos apresenta. Então há esse sonho do amor perfeito, da felicidade perfeita, da completude perfeita, da paz perfeita, que alguém vai me trazer, que alguém vai me dar. Tudo isso está presente em razão desse movimento ilusório, desta mente condicionada, programada, educada pela cultura, pela sociedade, pela propaganda, para viver dessa forma. Podemos nos liberar de tudo isso? Podemos conhecer a liberdade e, com a liberdade, a presença da verdade? Ou podemos nos aproximar da verdade e, assim, termos um contato direto com a liberdade? Porque liberdade e verdade é algo que sempre está presente como uma única coisa. E se isso está presente, nós temos a presença do amor. Então você pergunta como lidar com a rejeição amorosa. Primeira coisa aqui é se libertar da ilusão, daquilo que você entende por amor, compreende por amor. Veja, entende por amor porque leu nos livros, porque assiste novelas, porque recita poemas, porque escuta canções, músicas que falam de amor. Tudo que nós temos escutado, lido e visto à nossa volta, nesse assim chamado amor, ele é algo pegajoso, carregado de ansiedade, de inveja, controle, ciúme, busca de prazer na relação. É quando a relação se transforma em mero relacionamento entre pessoas ou entre egos, que na realidade é um ego só. Ele está de um lado ou ele está do outro? Nessa procura de satisfação, de gratificação, de prazer? Podemos romper com tudo isso? Podemos nos tornar cientes da verdade de nossa natureza essencial, divina, que é a verdade de Deus? Será possível uma vida em liberdade, em verdade e, portanto, em amor? Mas notem, esse amor não é o amor como a mente conhece. Não é algo que faz parte desse modelo que no ego há milênios estamos vivendo. É uma outra coisa. Então, isso tem a ver com o despertar espiritual. Notem, a palavra aqui, o despertar espiritual, não tem nada a ver com o que você também aí fora entende
por despertar espiritual. Nós temos diversos conteúdos aí no YouTube ou nos livros, tratando do que eles ali chamam de o despertar espiritual, ou iluminação espiritual, ou despertar da consciência. Não é isso que estamos tratando aqui. Quando usamos essas mesmas expressões, estamos falando de uma outra coisa. Estamos falando do fim do sentido do eu, do ego, e, portanto, o fim desta mente, como ela funciona. Me refiro a essa mente egóica, nesta consciência do eu. Quando isso termina, um espaço se abre, onde está presente a verdade do amor. Essa é a forma real de lidar com toda forma de dor psicológica, de sofrimento psicológico. A forma de lidar com isso é tomando ciência dessa ilusão e colocando um fim para ela dentro de cada um de nós. Enquanto isso continuar vivo, a vida da pessoa será a vida desta condição, desse modelo de identidade pessoal e egocêntrica. Aqui estamos com você, nesse canal, trabalhando isso com você. E também em nosso outro canal, aprofundando esse assunto com você, olhando de perto para tudo isso. Você tem aqui o link para conhecer também o nosso outro canal. Nós estamos nos aproximando da verdade da vida livre do sentido do eu, do ego. Isso é a vida como de fato ela se mostra quando o sentido do ego não está presente. E ela se mostra em beleza, em verdade, em liberdade, em amor. Então, sim, esse contato agora com ele ou ela não é mais nesse nível egocêntrico. Então, a presença do amor está. Não porque o outro está me dando amor, não porque eu preciso do amor dele, mas porque a verdade daquilo que sou, sem essa ideia desse mim, desse eu, desse ego, desse modelo de ser alguém, é a presença do amor nesta relação. Vamos compreender isso aqui claramente. A relação é de comunhão. A relação é de compartilhamento, de alegria, de paz, de felicidade, de liberdade. É isso que compartilho com o outro nesta relação, quando o amor está presente. E tudo começa aqui, não é lá? É necessário você tomar ciência de todo o movimento do eu, do ego, desse mim, e se despir disso. E soltar isso, se livrar disso. Então, sim, a presença do outro, ou da vida, ou das situações, ou do que quer que esteja à sua volta, é algo que está, na verdade, dentro de você. Porque você não está vivendo uma vida egocentrada. E, portanto, nesse nível de infelicidade, de incompletude, de insatisfação. Porque está presente
este ser que é consciência, que é felicidade. Então, esse é o nosso assunto aqui com você, nesse canal e também em nosso outro canal. Então, fora esses encontros aqui em vídeos, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando esses assuntos com você, investigando tudo isso. Então, através de perguntas e respostas, nesse contato com o silêncio, descobrindo o que é ter uma aproximação da verdade sobre si mesmo, desse estudo sobre como nós funcionamos, conhecendo a aproximação com a meditação. Temos esta oportunidade juntos nesses finais de semana, sábado e domingo. Então, aqui na descrição do vídeo, você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite. Aproveita e já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, quando as pessoas dizem assim, eu quero a iluminação, eu quero despertar para ser feliz, elas estão projetando um eu feliz. Eu quero a iluminação para ser sábio, elas estão projetando um eu sábio. Ainda é uma projeção do ego.